pessoal, bem-vindos mais uma vez. A gente vai para mais uma aula nessa fase da quarentena. Hoje a gente vai falar sobre renascimento cultural, uma aula específica para isso. E no final, um resumo sobre a cidade de Milão, um pouco da história de Leonardo da Vinci, e para despertar curiosidade em você, para perceber que esse movimento cultural ele vai para além do ambiente cultural e ele fala de uma mudança marcante na estrutura da sociedade da época. Sem mais delongas, vamos à aula. Bom, a gente vai falar do contexto das cidades italianas, o renascimento, o movimento, como que ele surge, em que período ele surge, a revolução científica que está dentro desse movimento cultural e as noções de humanismo. Então a aula de hoje é sobre isso. Renascimento cultural. O termo pressupõe a ideia de algo que havia se perdido no passado. Que passado é esse? A Idade Média. Então, na visão dessas pessoas, era necessário renascer, era trazer o grande esplendor que foi o passado antigo, trazer vida a esse passado antigo, esse passado cultural, político, de valores estéticos, que era o passado greco-romano. Então, o movimento surge a partir daí. E aonde é o epicentro desse movimento? São as cidades italianas. Ali que esse movimento chamado Renascimento Cultural nasce. Ele é dividido em fases. Quais são as fases? São 3 fases. Século XIV, o Trecento, cidade italiana, o nome dos períodos, das fases, vão ser expressões em italiano. No século XV, o Quattrocento, e no século XVI, quase um trava-língua. O que essas fases definem? São gerações de artistas e ênfase em cada valor que cada artista desse queria dar em suas obras. Então, em cada momento, saltava aos olhos dessas obras, das esculturas, das pinturas, dos experimentos, das invenções em geral, alguns valores específicos, por isso divisão em fases desse movimento chamado Renascimento. Como explicar? Por que foi na Itália? Quais são os fatores que explicam o Renascimento ter nascido e sido berço do Renascimento às cidades italianas? Lembrando que aqui eu estou falando de cidades italianas, porque eu estou falando do século XIV ao século XVI, e cidades italianas, nesse período, elas eram independentes. Não havia uma unificação da Itália. Isso só vai acontecer somente no século XIX. Então aqui cada cidade tinha sua autonomia. E esse era um grande fator. O primeiro dele era porque essas cidades, por conta da sua autonomia, elas eram cidades comerciais. As rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo dependiam, isso já no final desde o final da Idade Média, das cidades italianas. Elas eram meio que intercâmbio comercial para várias regiões da Europa. Isso vai favorecer o despertar para essa nova tendência, desse novo movimento cultural, que ele é de característica urbana. Então, cidades comerciais são cidades urbanas. O sentimento, o desejo das pessoas está muito voltado por um outro fator tendência. É que essas atividades comerciais, elas vão trazer um certo acúmulo de bens e de riquezas por algumas classes, inclusive a alta burguesia que nasce aqui, e são eles, junto com a nobreza e com a Igreja Católica, os grandes financiadores desse movimento, porque tem artista e tem quem paga pela arte. O nome desses financiadores desse movimento eram os mecenas, ou mecenato. A burguesia vai investir em obras de arte para ter já um sentimento, um status, uma ostentação que a nobreza já tinha historicamente, por exemplo. Um outro fator, como eu já mencionei aqui, é a vida urbana. Não dava para nascer renascimento cultural na zona rural. Então o movimento dessas cidades vão ser cidades comerciais muito urbanas. Então isso vai ser favorável para o surgimento desse movimento cultural. Havia todo um saudosismo nessas cidades italianas para o grande esplendor do passado, que foi o período romano na história, e que deixou, inclusive, um forte legado cultural. Então, essas cidades evocam desse passado, esse passado de glória, de grande estética cultural. E aí, esse movimento nasce na Itália e ele vai percorrer
toda a Europa, nos grandes centros urbanos, seguindo essa forte tendência. Bom, as características do Renascimento. Isso está presente nas pinturas, nas manifestações artísticas, mas são valores que estão sendo transmitidos. A arte não é mais simplesmente uma arte didática, justificada pela questão religiosa. A arte é também uma comunicação de valores humanos. O humanismo entra em cena aqui. E esse humanismo entra em cena em cima de algumas características. O primeiro é o antropocentrismo, que o homem agora passa a ser o centro das coisas. Cuidado, não estou falando aqui de uma ruptura com Deus. O homem renascentista, ele é muito religioso, tanto que ele faz pinturas com representações religiosas. Mas ele quer dar ênfase ao humano, ao sentimento, às vontades, às características humanas, dando valor a elas, como algo atribuído do próprio divino. A criatura é tão perfeita ou tem perfeições assim como o Criador. Então é valorização do humano. O antropocentrismo, o homem no centro das coisas, vem da expressão do grego. O hedonismo, a ideia dos prazeres materiais. Então o próprio mecenato vai ser super valorizado. Da ideia dos sentidos, de uma contemplação da beleza, que isso vem lá dos gregos antigos. O racionalismo, a razão humana entra em cena, então não tem mais explicações religiosas somente. O ser humano é um ser racional, portanto ele tem valor, ele é uma obra, ele é uma criatura divina, mas ele tem a capacidade de criar, de buscar, de observar e de experimentar. O naturalismo pode ver que as pinturas têm muito da natureza, um sentido sensorial aqui de olhar para a natureza, o ambiente, o ecossistema e tudo mais. Sempre exaltando isso. E por fim, a ideia de individualismo, como eu já mencionei, que na Idade Média isso não existia. O indivíduo, a pessoa, o seu sentimento. Por isso que as pinturas vão ser muito ricas em expressão, em mostrar detalhes dos atributos humanos. A arte renascentista. Giotto, ele participou ali da primeira fase do movimento. Então ele fez a transição. Ele começava a dar perspectiva sobre as pinturas, mas ele é da primeira geração. Percebe que as primeiras pinturas dele ainda tinham muita semelhança ou um certo apego a como eram as pinturas medievais. Com o passar do tempo, essas pinturas vão ganhando perspectiva, vão ganhando aparências, percebe que os indivíduos pintados, eles não têm a mesma cara. O renascimento cultural não é só pintura, ele também vai aparecer muito forte na literatura. Eu citei aqui em algumas aulas o Don Quixote. Don Quixote entra nessa turma aí. Uma outra obra é de Camões, Luís de Camões, a obra Lusíadas, que também é muito... sempre aparece aí nas provas do Enem. Então esse assunto é bem em voga, tá, galera? A ideia é o seguinte, boa parte dessa literatura vai ridicularizar certos valores medievais, com muita sutileza, tá? A obra Lusíadas é um exemplo disso. Ela mostra, por um lado, a cultura lusitana, a cultura portuguesa, o catolicismo fervoroso, mas também mostra também um certo desprezo, pelos caminhos trilhados por essa fase da nobreza medieval. Então é uma certa releitura dos valores medievais, podemos colocar assim. Por fim, na ciência. A ciência também vai participar aí com grandes matemáticos, físicos, astrônomos, gente ligadas à medicina moderna, vão todos serem também indivíduos participantes desse movimento. Isso vai ganhar muita força nessa fase, principalmente século XV e XVI, a necessidade de explicar os fenômenos naturais de modo racional. Daí um valor do renascimento cultural. Então, pessoal, é isso. Fique agora com um trecho de uma matéria da Globo a respeito de um grande artista do movimento renascentista, que é Leonardo da Vinci, e
para despertar toda a curiosidade de vocês sobre o assunto. Valeu! A Catedral de Milão é muito mais do que uma igreja. É reconhecida como a beleza maior de uma cidade que cresce também para o alto. Aqui os prédios estão ficando mais futuristas no sentido tradicional, porque tudo nos leva a acreditar que será este o arranha-céu do futuro, um bosque vertical. As vitrines milanesas continuam inovadoras e as praças alegremente ensolaradas. A famosa névoa desapareceu das ruas de Milão como a garoa sumiu de São Paulo. Mudanças, conquistas que se somam às de um passado glorioso. Hoje, Milão é uma das cidades mais ricas da Itália, centro da economia do país, capital mundial da moda e do design. Com 1.300.000 habitantes, entrou para a lista dos lugares mais modernos e interessantes da Europa e, enfim, se tornou uma cidade turística. E Leonardo da Vinci, bem, é oferecido como um triunfo pelos milaneses. O gênio toscano viveu quase 20 anos nesta que era uma das cidades mais populosas da Europa. Para conhecer a obra de Leonardo, começamos por uma garagem fora do comum, com raridades muito preservadas, bondes de 1928. Um deles vai nos levar a um itinerário exclusivo. Cruzamos com ruas cinzentas e milaneses elegantes. A elegância do povo é um privilégio milanês. Se a Milão das últimas décadas sofreu muito com um desenvolvimento que não preservou a sua arquitetura histórica, hoje os milaneses são muito orgulhosos de continuar andando com esses bondes antigos que enfeitam a paisagem urbana. Esse aqui ainda tem os lustres originais e a madeira dos bancos. O motorneiro Cláudio Bongiorno conduz devagar. Cresceu nos bondes e há 30 anos conduz veículos antigos e modernos. Este é todo manual, então a segurança e o conforto dos passageiros dependem só da habilidade do condutor. Que é totalmente manual. Um convidado importante nos espera em um ponto. O prefeito de Milão, Giuseppe Sala. Ele revela que já foi mais de 30 vezes a São Paulo, talvez 40. As duas cidades são gêmeas desde os anos de 1960. Sala é o responsável pelos últimos avanços que Milão conquistou. O prefeito compara sua cidade a Leonardo da Vinci. Mais do que moderna, Milão é contemporânea, como era também Leonardo. Milão tem 26 séculos de história e dá o melhor de si a cada grande mudança. E ele era um mestre das mudanças. Provavelmente não é a cidade mais bonita da Itália, mas é a única que une história, cultura e contemporaneidade. Arte, cultura. Presente, passado e futuro. E nisso Leonardo foi um grande milanês de adoção. Um grandíssimo milanese acquisito. Continuamos viagem para ver de perto uma grande obra de Leonardo da Vinci. Igreja de Santa Maria das Graças. Lá dentro, num ex-refeitório de frades dominicanos, a última ceia ocupa uma parede. A Última Ceia é considerada a primeira obra da arte moderna, porque foi a primeira grande experiência de pintura com alma. Leonardo ali fez várias inovações, entre elas colocar Jesus sem celebrar a Eucaristia. Leonardo pintou a Última Ceia imaginando o momento seguinte em que Jesus disse aos apóstolos: "Um de vocês me trairá." Filipe está em pé como se dissesse: "Não serei eu o traidor." Judas está perto de Pedro e tem na mão um saquinho de 30 moedas de prata, o preço da traição. Pedro segura uma faca para defender Jesus. Para fazer essa obra, Leonardo da Vinci leu o Evangelho e pesquisou o comportamento de cada um dos apóstolos. Ele vinha aqui, às vezes passava o dia inteiro pintando, outras vezes dava 2 pinceladas e ia embora.
Sabemos que Leonardo andava por Milão procurando 13 rostos interessantes que pudessem posar para ele. A ruína da pintura começou muito cedo. A obra ficou pronta em 1498 e em 1517 já se falava que a parede estava deteriorando. Questa tecnica crea una... Leonardo da Vinci pintou com uma técnica a seco, mista, muito sensível às condições ambientais. Se fosse um afresco, seria muito resistente, declara Michela Palazzo, diretora do Museu do Cenáculo. Em 1978, começou o salvamento da Última Ceia com uma restauração que durou 21 anos e que devolveu à obra um pouco de cor e luminosidade.